Saudações pessoal, professor Frederico Schaff aqui em mais uma videoaula de integração de redes industriais. Nessa videoaula vamos ver sobre o padrão protocolo Loanworks. Vamos lá. Então o Loanworks é o último padrão ou protocolo que a gente vai ver da unidade 2, tá? Que é da categoria de redes industriais chamadas Device Bus, ou categoria de redes de dispositivos. Vamos lá. Então, o Loanworks, tá, é um padrão promovido por uma empresa, a Echelon, tá, e ele está para Local Operation Network. Tá? Então, foi um protocolo criado pela Echelon, tá ali o site da Echelon, em 1988. Tá? Um pesquisador, o Mike Markula, um dos fundadores originais da Apple, que faz computadores, né? Fundou a Echelon em 83, com o objetivo de criar uma tecnologia que permitisse a interconexão de dispositivos usados no dia a dia. Tá? A ideia é vender a licença do firmware de rede dos dispositivos, então o software que vai no microprocessador, né? E também o software de configuração, permitindo que as companhias utilizem o protocolo para integração, e um software que vai no computador para configurar a rede de dispositivos Loanworks. Tá? Hoje em dia, o Loanworks é usado principalmente em automação predial, onde é líder do mercado e o protocolo mais conhecido junto com o BACnet. Tá? Então, o Loanworks, tá, faz parte da Loanmark Interoperability Association, então a Associação de Interoperabilidade da Loanmark. Tá? Essa associação é responsável pela gerência de membros associados ao Loanworks. Tá? O Loanworks permite diversos meios de transmissão, tá? Ou seja, na camada física ele não fixa especificamente um meio físico, padronização do meio físico. Pode ser utilizado para trançado simples, pode ser utilizado Ethernet, pode ser utilizado o chamado Power Line Carrier, quer dizer, é uma modulação em cima da rede elétrica normal, tá? Fiação que a gente tem em casa, da rede elétrica, é o chamado PLC, Power Line Carrier, radiofrequência, infravermelho, cabos coaxiais e fibra ótica. Tudo isso é permitido no Loanworks. Tá? Aqui está um exemplo de rede do Loanworks, tá? Tipicamente para permitir que esses múltiplas interfaces ou padrões de camadas físicas, tá? Obviamente cada dispositivo desse vai ter um transceiver, né, para a compatibilização desse meio físico. Tá? E outra característica do Loanworks também é que cada dispositivo tem o que é chamado de Neuron Chip. Tá? Então, na verdade, é um microcontrolador que ele contém a parte de processamento do protocolo Loanworks. Tá? Então, aqui na figura, tá, a representação simples, então, de um exemplo de rede com Loanworks. Tá? Então, a gente tem um dispositivo bem simples aqui, então uma luz. Tá? Essa luz é equipada com Neuron Chip, tá? E equipada com transceiver, tá? De Power Line, por exemplo. Tá? Já switches, então chaves ou potenciômetros, né? Também equipados com Neuron Chip e equipado com um transceiver Power Line, pode ser colocado em rede Loanworks, né? Então interligar todos esses dispositivos aqui, motor e assim por diante, tá? Para eles funcionarem em conjunto. Claro que a aplicação daí pode ser integrada, né, via comunicação entre os Neuron Chips. Tá? Aqui tem um dispositivo então que faz a transposição de um meio físico para outro, então, né, tipicamente isso aqui é chamado de bridge, né? Tá? Então do Power Line Carrier para o Twisted Pair, então para cabo de par trançado. Aqui a gente tem par trançado, interligando outros dispositivos que também tem Twisted Pair. Vocês podem ver aqui, né? Então, termômetro, sistema de ar-condicionado, uma chave, né? Um disjuntor, digamos assim, e um alarme, né? Todos equipados com Neuron Chip, obviamente, daí tudo se conversa via Loanworks. Mesma coisa aqui, um controle remoto, tá? Com infravermelho. Tá? Vocês podem ver, infravermelho não, desculpa, radiofrequência, né? Então, o controle remoto com o Neuron Chip e com o transceiver de
radiofrequência, interliga tudo. Tá? Então não importa que a gente tenha vários meios físicos, tá? Todos estão conectados na mesma rede lógica Loanworks. Bom, em 99, tá, o protocolo de comunicação, na época chamado de LoanTalk, foi submetido à regulamentação americana, então a ANSI, e aceito como padrão para redes de controle pela norma ANSI CA 709-1B. Tá? A tecnologia utilizando Powerline Carrier e par trançado da Echelon também foi padronizada pela ANSI. Desde então, a ANSI CA 709-1 foi aceita como base para a I3S 1473L, tá? Voltada para a área de In-Train Control, então controles dentro de trens, sistemas de frenagem eletropneumático para trens de carga, da AAR, que é uma associação, que é a controladora de trens nos Estados Unidos, a IFSF, European Petrol Station Control, então controle de estações de petróleo europeias, Semiconductor Equipment Manufacturing, então manufatura de equipamentos manufaturados, com semicondutores, desculpa. Tá? E em 2005, com a norma europeia 14908, para a parte de domótica, né? Automação predial, né? Tá, que está colocada ali. Durante 2008, a ISO e a EC conferiu ao protocolo a tecnologia de sinalização com cabo de par trançado, a tecnologia de sinalização em PLC e a compatibilidade com o protocolo Internet, então IP, nas normas ISO e EC 14908-1, -1, né, -2, -3, -4. Então tem um monte de normalização, regulamentações internacionais aí do Loanworks. Tá? Bom, na camada física, existem diversas taxas de transmissão possíveis, tá, no Loanworks, justamente por essa ampla variedade de meios físicos possíveis. Então, desde 600 bits por segundo até 1,250 megabits por segundo. Tá? O padrão a 2 fios opera com 78 kilobits por segundo, usando a codificação Manchester diferencial. O padrão PLC pode chegar a 5,4 ou 3,6 kilobits por segundo, dependendo da frequência da rede, né? Creio que você saiba que a gente tem redes 60 Hz, que é o padrão adotado no Brasil, e redes 50 Hz, tá? Que é o que a gente tem, por exemplo, no Paraguai e em muitos lugares dos Estados Unidos. Tá? A comunicação é sempre ponto a ponto, setado pelo configurador. O tamanho dos pacotes é bastante variável, tá? O normal é entre 10 e 16 bytes e o máximo permitido é de 255 bytes. Tá? Para o Mac, usa um tipo de P persistente com CSMA-CA e opcionalmente a detecção de colisão, tá? Com prioridades nos slots chamados de randômicos. Tá? Então tem essa organização no tempo, né? Tá? Para a comunicação dos dispositivos. Tá? Existem 3 níveis de endereçamento no Loanworks, isso é bastante interessante, justamente para essa questão do emprego em automação residencial e predial, né? Tá? Então prédios bastante grandes. E esses 3 níveis são chamados de domínio, que é configurável com identificadores de 0, 1, 3 ou 6 bytes. De subrede, até 255 subredes por domínio podem ser utilizados. E de nodos, tá? Podem existir até 127 nodos por subrede. Professor, por que tem esses 3 níveis? Vamos imaginar num prédio. Tá? Um prédio pode ter múltiplos salas ou apartamentos. Tá? Se a gente quer automatizar o prédio por inteiro, né? Tá? É bastante comum a gente dividir por andares, né? E por apartamentos. Tá? Então, cômodos dentro dos apartamentos pode ser dividido também, né? Então a gente pode ter num prédio, por exemplo, sei lá, 200 ar-condicionados. Tá? Como é que a gente vai colocar o endereço de ar-condicionado que nem está no mesmo local, nem na mesma sala, nem no mesmo andar, tá? Com endereços contíguos. Tá? Então a gente não vai conseguir identificar onde que está esse dispositivo. É por isso que se utiliza esses níveis de endereçamento. Tá? Então pode-se colocar domínio, por exemplo. Tá? É o primeiro andar. Qual a subrede? Do apartamento 1. Tá? E aí sim, é o dispositivo 1, tá? Da subrede 1,
do andar 1. Aí fica mais fácil da gente entender. Tá? Então, por isso que tem esses 3 níveis de endereçamento. Cada nodo vem com um identificador único de 48 bits, tá? Chamado de Neuron ID, semelhante ao que a gente tem no MAC Address, que pode ser usado como endereço físico, né? Tá? E endereço lógico também, se a gente quiser copiar. Toda a infraestrutura de comunicação e configuração de controle funciona em um circuito integrado padronizado. Tá? Alguns podem chamar de ASIC também, mas ele tem um microcontrolador. Tá? Então é chamado de Neuron Chip, que é composto por 3 unidades de processamento. Tá? 3 CPUs, então, né? Uma é para processar, então, o método de acesso ao meio, tá? Então, fazer esse meio campo entre o transceiver e o método de acesso ao meio, tá? Então, enviar e receber mensagens pela rede. O segundo é responsável pelas camadas intermediárias do protocolo, com os serviços de roteamento de pacotes, endereçamento de destino, confirmação a fim, tentativas de retransmissão, detecção de mensagens duplicadas, etc. E o terceiro é chamado de processador de aplicações, onde são executadas as aplicações personalizadas dos usuários. Tem uma subdivisão bastante clara aqui, né? Então, o primeiro chip faz tipicamente a parte de serviços de camada física, ali, um pouco de enlace de dados. O segundo chip faz um pouco de enlace de dados, com a questão de endereçamento lógico, né? Desculpa, endereçamento físico, tá? E faz serviços de rede de transporte. E o último faz serviços de aplicação. Tá? Essa separação de CPUs permite que continue recebendo e transmitindo mensagens, mesmo que o processador de rede fique bastante ocupado. Então, também um processador não atrapalha o outro, teoricamente. Tá? Aqui o Neuron Chip, então vou abrir um arquivo aqui que contém informações sobre esse Neuron Chip. Tá? Produzido pela Echelon, aqui o Neuron 5000 Processor, está aqui, né? Vocês podem ver. Tá? É um CI bastante poderoso, né? Tá? 3 processadores. Vocês veem as características aqui deste CI. Tá? Tem as 3 CPUs aqui, então app CPU, net CPU e Mac CPU. Tá? Obviamente, né, tem IOs, né? Tá? Aqui, né, vocês podem ver portas de comunicação para comunicação com transceiver, tá? E algumas outras unidades aqui de configuração, memória e assim por diante. Tá? Vamos ver aqui o que mais tem aqui dentro. Tá? Mostra o funcionamento, né? Tá? Quantidade de memória que pode ser utilizado. Tá? Aqui a pinagem, né? Vocês podem ver que é um processador bastante complexo. Tem 48 pinos, desculpa, né? Tá? Então, aqui a configuração, né? Bom, pinagem assim por diante, né? Ok? Só para vocês terem uma ideia. Voltando. Então, tá aqui o Neuron Chip, né? E os três processadores, né? Então, processador 1, que faz a parte de Mac, processador 2, que faz a parte de rede, e o processador 3, que faz a parte da aplicação. Obviamente que há comunicação entre os 3 CPUs, né? E essas comunicações se dão através de buffers. Tá? Então a comunicação não é bloqueante aqui, um não bloqueia o outro, né? Então à medida que vai recebendo aqui, vai criando buffers de rede, que são acessados por processador de rede, e uma vez que o processador de rede processou isso aqui, ele pode entregar e escrever nos application buffer. Obviamente que o canal inverso também pode ser feito, né? Tá? Então a aplicação se comunica de rede aqui, através de application buffers, que por sua vez se comunica com a CPU1 através de network buffers. Tá? Então fica meio claro aqui o funcionamento do Neuron Chip, né? Então que tem um CI ligado, uma CPU ligada diretamente à porta de comunicação, tipicamente ligado aqui ao transceiver, né? Tá? E aqui o circuito, a CPU de aplicação ligada tipicamente ao dispositivo ou às entradas e saídas
que vão ser controladas por esse dispositivo. Ok? Bom, aqui está a característica também, né, tá, dos dispositivos. O dispositivo pode ser de dois tipos, tá? Os chamados Lone Device, então dispositivo de LoanWorks, com aplicação embutida, tá, ou embarcada, tá? Nesse caso não tem um microcontrolador específico, aqui o microcontrolador, a parte da aplicação já está programada dentro do neurochip, tá? Ou aquele dispositivo que tem um microcontrolador já e esse microcontrolador se comunica com o neurochip. Tem essas duas possibilidades, ok? Aqui a ideia, né, do neurochip sempre ligado ao transceiver e o transceiver em si ligado à linha de comunicação, tá? Bom, aqui a camada isósceles, os serviços da camada isósceles, o propósito de cada camada, né, tá? E os serviços prestados por cada camada, tá? Ligado a qual serviço do LoanWorks, né? Então, dividido aqui em qual das CPUs, né? Isso aqui fica bem claro, já expliquei antes. Então, parte física está no Mac, está no primeiro CPU, né? Enlace de dados também na primeira CPU. Já a rede, transporte, sessão e apresentação está no CI de rede, tá? E por último aqui a aplicação no CI de aplicação, tá? Bem simples, né? Então, a aplicação aqui é feita, então, o gerenciamento de objetos LoanMark, configuração das propriedades, tá? E gerenciamento do que a gente chama de Standard Network Variable Types, tá? SNVTs, tá? Que eu já vou comentar antes, e a transferência de arquivos para configuração, tá? Bom, o resto aqui fica meio claro, né? Já não vou abordar. Bom, que dispositivos LoanWorks existem, tá? Existem dos mais variados possíveis, tá? Mas o foco principal é em automação residencial prendial, tá? Então, um exemplo aqui de um controlador de climatização de ambiente, tá? Isso é bastante comum lá nos Estados Unidos, né? A gente tem um aparelhinho na parede lá que controla a temperatura dentro daquele ambiente, tá? Então, lá eles têm, às vezes, múltiplos estufas, né? Radiadores, né? De calefação, aí, às vezes, sistemas de ventilação, né? Então, o controle disso se dá através de um climatizador aqui, né? Então, tá aqui o climatizador, né? Mostra, então, a temperatura da sala, se vai estar tendo ventilação, tá? Se vai estar aquecendo ou vai estar esfriando, né? Nesse caso aqui, acredito que está aquecendo, tá? Vocês podem ver aqui os controles e o set point de temperatura, ok? Bom, tem outros também, né? Interessante, esse aqui esse aqui é um controlador eu não me lembro qual é que é um, qual é que é outro, tá? Agora tô com medo de me atrapalhar, mas um desses dois aqui é um controlador de elevador, tá? E o outro é o controlador de ar-condicionado, tá? E aqui tem um medidor de energia inteligente com o LoanWorks, tá? Então, a parte de medição de energia também tem interface LoanWorks para ser tudo automatizado, tá? Então, até inclusive para conseguir ver, por exemplo, quanto está consumindo energia naquele instante, tá? Bom, sobre o protocolo, tá? O protocolo de comunicação LoanTalk, tá? A rede é LoanWorks e o protocolo LoanTalk, às vezes acontece essas nomenclaturas diferentes, oferece 4 tipos básicos de serviços de mensagens. As chamadas mensagens confirmadas, acknowledged, tá? São mensagens recebidas por um ou vários nodos que são confirmados individualmente por cada dispositivo, tá? O serviço de mensagens request response, solicitação e resposta, tá? Mensagens recebidas por um ou vários nodos são respondidas individualmente para cada dispositivo. As mensagens chamadas repeated, tá? Que também são as unacknowledged repeat, tá? Mensagens são enviadas para um ou mais nodos sem espera por resposta, e as chamadas unacknowledged, então sem confirmação. Mensagens são enviadas para um ou mais nodos sem espera por confirmação, usada para configuração ou quando as mensagens podem ser perdidas sem afetar o controle, tá? O protocolo de comunicação LoanTalk utiliza informações de status e de cabeçalho de mensagens para prever o tráfego, tá, de mensagens e aumentar ou diminuir dinamicamente o número de slots randômicos. Aquelas temporizações,
Aqui tem, por exemplo, no ControlNet. Aqui também tem algo semelhante. Tá? Não é tão fixo que nem no ControlNet. Mas ele prevê aqui a quantidade de mensagens que estão circulando na rede e se ele está vendo que está esguelando a rede, ele começa a criar mais slots, tá? Para dar mais chance de mais outros dispositivos se comunicarem. Tá? Então, quando o tráfego de mensagens aumenta, a probabilidade de um ou mais dispositivos escolherem o mesmo slot randômico continua abaixo porque a gente aumenta o número de slots. Essa funcionalidade confere ao protocolo uma taxa de colisão menor do que 4%. As colisões podem ocorrer, mas 4% é relativamente baixo, mesmo com a utilização total da largura de banda. Então, quando a gente tem essa ideia de randômico, né, tá, por consequências, a gente já vê, então, se vocês lembrarem da videoaula de Profinet, quando tem uma característica randômica, não pode ser utilizado para aplicação crítica, de controle crítico, né? Por sorte, aplicações de controle residencial ou predial, tá, não são críticas, né? Então não tem tanto problema se der a colisão ou se demorar um pouquinho mais, por causa da aleatoriedade, não tem problema. Tá? O impacto é menor. As mensagens são padronizadas de acordo com o conceito chamado de Network Variables and Standard Network Variable Types, os SNVTs. Isso é bem interessante do Loanworks, que eu vou mostrar para vocês. Tá aqui então um documento então da Loanworks, tá? Sobre o SNVT Master List. Lista de Standard Network Variable Types, tá? Então tipos de variáveis padronizadas da rede, né? Então interessante que vocês veem, né? Tá? Que tem, por exemplo, contadores de 32 bits, tá? E assim por diante, umidade, pH. Para que isso? Tá? Para começar a padronizar. Opa, o que a gente tem numa automação residencial? A gente tem um climatizador de ar, um sensor de energia, tá? Sensor de luminosidade, sensor de pressão, digamos assim, né? Tem sensor de pH para piscina, ó, por exemplo, tá? Tem tudo isso. Então, como é que a gente vai colocar essas informações na rede? Tá? Vai deixar sempre o fabricante escolher do jeito que quiser? No caso do Loanworks aqui, há padronizações. E isso é bastante interessante. Tá? Vamos pegar um aqui que seja bem fácil da gente entender. Vou pegar a temperatura. Isso, temperatura, ó, SNVT Temp. Tá? Como é que é transmitida a temperatura? Ela pode ser em graus centígrados, né? Graus Celsius, ou em graus não, em graus centígrados, ó, a configuração. Interessante, eu achei que até que ela fosse em graus Fahrenheit, né? Que é o estilo dos americanos, né? Até achei que esse TempF aqui fosse Fahrenheit, mas pelo jeito não, tá? Então, a temperatura aqui normalmente, ó, é em 2 bytes, tá? E tá em unsigned long, tá? Então a temperatura aqui, e tem um fator de escala, ó, vocês podem ver, tá? Então, quando a gente escreve, por exemplo, 1 lá, quer dizer 0,1 graus Celsius, tá? Se a gente usa esse NVT TempF, tá? Que é um tipo, daí é floating point, ó, tá? Então a temperatura vai ser enviada com ponto flutuante. Se é TempP, tá? Aí, ó, com uma resolução maior, ó, em vez de 0,1 é 0,01, tá? A resolução, tá? Tem aqui setpt também, né, para setar a temperatura, né? A questão de set point ligado à temperatura. Então, interessante desse protocolo aqui, então, que ele começa a configurar, então, o que pode ser utilizado em cada tipo de dado. Grandeza, né, relativa a esses tipos para as grandezas, tem tipos de dados, precisões, unidades, o que é uma novidade, tipicamente, para um protocolo desse tipo, tá? Na categoria Device Bus, tá? Ou seja, cada grandeza, temperatura, potência, etc., recebe uma unidade padronizada e uma notação.
Toda a configuração de meio físico, taxa como dispositivos irão se comunicar, como será implementado o controle, etc., é realizada através de um software comercial da Echelon. Tá? E esse software é o IZOT, a IZOT. Tá? Para tentar deixar um pouco mais claro para vocês como é que funciona, tá? Eu achei um videozinho no YouTube, tá, da Echelon, tá, com a explicação da configuração, tá, e da demonstração um pouco de uma rede do Loanworks. E é esse videozinho que eu vou passar para vocês agora na sequência. Let's look at the IZOT platform in action and see how manufacturers can use it to create their devices for the industrial Internet of Things. I have devices here from 3 manufacturers. In the center, I've got the devices included with Echelon's IZOT software development kit. These devices create a simple lighting system where I can push buttons on a keypad and control the color and state of lights. Now these lights are also connected through Echelon's new IZOT router. This router connects the lights that are talking over Ethernet and Wi-Fi to a simple free topology twisted pair network. This free topology twisted pair is running over here to this panel from iNet Supervisor. iNet Supervisor is a manufacturer of building controls. We see one of their brand new building controllers based on the IZOT platform using Echelon's new 6050 smart transceiver. We also see their new router that routes from the same twisted pair to BACnet MSTP, which is a common networking standard used within buildings. Smart Controls also builds building controls, and they've created new controls also based on Echelon's FT6050 smart transceiver. So this is their controller for buildings, and we have 2 of their sensors. These are temperature sensors that can be used to control the temperature within a room and also display the temperature to the occupants of the room. An important feature of the IZOT platform is that devices can install themselves. They can discover other devices and create communities of devices. But for larger, more complex networks, you need a tool to establish that network and create the community. That tool is the IZOT commissioning tool. With the IZOT commissioning tool, I simply draw a network. I see in green the devices on this network. I see in blue the blocks that are the functionality within those devices, and I see connections between them, which is how we create connections between devices so that they can share data. Once you've created your community devices using the IZOT commissioning tool, you may want to monitor those devices from a central location. This is one such package for doing that by Iconic Software. So we've created a page that monitors the first panel, which is the iNet Supervisor panel, and I can see all the devices on the panel and actually see their state. And from here, I can click on a switch and actually control the switch from this point. Bom, pessoal, creio que ficou mais ou menos claro, né, para vocês como é que é o funcionamento. Interessante aqui vocês notarem algumas coisas que ele comentou, né? Tá? Então, a questão do cabo de par trançado, né? Tá? Creio que ele falou aqui, né? Twisted pair, tá? A questão da integração com outro dispositivo BACnet, tá? E integração também com outra meio físico, né? Que seria o, se não me engano, ele fala o Wi-Fi, ou não me lembro se ele fala Wi-Fi ou Bluetooth, para a integração daquele sistema aqui de lâmpadas, né? Não consegui ler aqui se é Wi-Fi ou Bluetooth, mas acho que era Wi-Fi que estava colocado ali, né? Tá? Outra coisa interessante que menciona no vídeo aqui é a utilização de um software de supervisão, né? Tá? Que seria o da Iconics, tá? Esse aqui, ó. Esse é um software de supervisão, claro, ele faz interfaceamento com esse controlador iNet Supervisor, tá? E o software em si para fazer esse supervisório é um da Iconics, tá? Para quem assistiu umas videoaulas de sistema de supervisão, né? Supervisórios, né? Viu que eu mencionei em algum momento que tem uma plataforma de edição de aplicativos de supervisão que é a Iconics. Bom, eu espero que tenha ficado mais claro um pouquinho com o vídeo, né? Essa era a ideia, tá? Demonstrar e mostrar a ferramenta de configuração. Apesar dele não ter feito configuração nenhuma, deu para ver a ferramenta ali, né? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês 2 dispositivos, tá? Esse aqui, Johnson Controls Tech 22 X7 Series, tá? É um termostato com Loanworks. Vou mostrar aqui para vocês. É esse dispositivo aqui,
Tá? Então, esse dispositivo produzido, então, ó, pela Johnson Controls, então não é da Echelon, tá? Mas ele está equipado com o Neuron Chip, tá? Por isso que ele tem capacidade de comunicação com o Loanworks, tá? Então, aqui está as funcionalidades, né, desse dispositivo. Aí fala aqui que ele pode ser integrado com o Loanworks, tanto que está aqui, né, Loanworks Standard Protocol, então a ideia de configuração. Obviamente que ele vai estar a configuração também de qual é a interface de comunicação que ele tem. Não sei se chegou a ficar claro aqui. Vamos colocar a interface aqui, procurar. E não aparece, tá? Mas bom. Communication Capability, não fala. Não fala aqui Wire Size. Unshielded Twisted Pair, tá aqui, ó. Tá? Então é o cabo de par trançado. Ok? Essa é a interface de comunicação configurada lá no dispositivo para comunicação Loanworks. Ok? O outro dispositivo interessante para vocês verem aqui é o Access Point Controller and Elevator Access Control, da Circon. Tá? Que é esse aqui, ó. Já tinha aparecido na figura lá, mas eu fiquei com medo de cravar para vocês qual deles era. Tá? Então vocês podem ver que ele tem certificação aqui do Loanworks e da Echelon, tá? Para funcionamento, né? Então, controlador de elevador, tá? Bem interessante vocês verem, né, que até a automação de elevadores pode ser feita. Vamos ver qual é as interfaces de comunicação que ele tem aqui. Ó, Neuron Chip, Neuron aparece ali, né? E o Wire Type, Echelon, Free Topology Transceiver, 78 kilobits por segundo, e é Twisted Pair. Vocês podem ver aqui, né? Tá? Essas coisas interessantes que tem para mostrar aí para vocês dos dispositivos Loanworks. Tá? Nessa área de automação residencial, pessoal, tem uma infinidade de protocolos, tá? Então a gente não vou abordar todos com vocês, tá? Porque o foco do curso de Engenharia de Controle e Automação geralmente é na automação industrial, tá? E não predial residencial, tá? E tem muitos outros protocolos, como eu falei aqui. Bom, tem o Loanworks, como eu mostrei para vocês, tem o BACnet, que é bastante utilizado, tá? Agora na parte de sem fio, né, tem o Z-Wave, tá? E muitos outros, tá? Muitos mesmo. Porque é bem fácil, na verdade, fazer uma rede e criar um protocolo para uma rede residencial, já que não tem tantos requisitos temporais assim, e a aplicação é relativamente simples. Tá? Então, normalmente até alunos de graduação fazem um próprio protocolo para uma automação simples dessa, como projeto de disciplinas, por exemplo. Tá? Bem simples de fazer. Bom, pessoal, era isso sobre o Loanworks. Tá? Um abraço e até a próxima videoaula.